Oi, gente, tudo bom com vocês, terceiro ano? Então, vamos lá. Esse é o nosso vídeo de conteúdo, onde a gente vai trabalhar o primeiro capítulo do livro 5. Antes da gente começar, a gente vai falar algumas coisas aqui para a gente poder se situar um pouquinho para a galera que está em casa, para a galera que está online, né? Somente online. Então, vamos lá. Galera, como eu falei em sala já para os meninos, a gente vai trabalhar o livro 5 de vocês e o livro 6. O livro 5 nesse primeiro semestre e o livro 6 no segundo semestre. Fechado? Então, para começar essa aula, nós vamos de capítulo 1 do livro 5, que é Trabalho e Sociedade. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos de trabalho, as categorias de trabalho, como a gente já falou um pouquinho em aula, né? Então vamos lá. Primeiramente, o livro de vocês vai trazer um negócio chamado conceito de trabalho e pergunta logo, né? O que é trabalho? O que é isso? Pode ser um aspecto de integração social, é uma operação humana que transforma a natureza em cultura, são ações dos sujeitos para sobreviver. Então, galera, o trabalho, numa concepção sociológica, numa concepção da sociologia, é justamente esse aspecto que interage, ou seja, o trabalho faz com que nós possamos interagir uns com os outros, né? No sentido de que, por exemplo, ou não, né? No sentido de que, por exemplo, desse primeiro sentido de trabalho, quando nós estamos numa firma de trabalho onde a gente precisa de pessoas, onde nós precisamos, por conta de tanto trabalho especializado, a gente precisa de várias pessoas dentro de um amplo espaço para poder fazer com que o trabalho fique unido, né? No sentido de quê? No sentido de que muitas vezes, por exemplo, na escola eu dou aula, porém a escola não funciona somente com professores e professoras. A escola funciona com coordenação, com direção, com a área administrativa, com a área pedagógica. Então, todo esse somatório de pessoas fazem a escola, né? E fazem esse trabalho escolar. Fechado? O trabalho é justamente um conceito, um aspecto que transforma a natureza e cultura, no sentido de quê? No sentido de que a gente opera, nós humanos, seres humanos, nós operamos a natureza a nosso favor, no sentido de que, por exemplo, pegamos barro e transformamos em casas para que a gente possa habitar, pegamos árvores e várias outras matérias que a gente transforma e utiliza no nosso dia a dia. E tem uma coisa no livro de vocês, fazendo uma diferenciação sobre trabalho humano e trabalho animal. E aí eu vou querer que vocês leiam a página 3 do primeiro capítulo para vocês entenderem um pouquinho sobre isso. O que seria esse trabalho humano versus animal? É a mesma coisa? O animal trabalha, o humano trabalha. Desde já vou te dar um spoiler de que animal na concepção, animal não humano, na concepção sociológica, não trabalha. No sentido de quê? No sentido de que como o trabalho é um conceito manuseado por humanos, é um conceito construído por humanos, então animais não humanos eles fazem qualquer outra coisa, segundo a sociologia. Eles agem por instinto, agem por algumas relações biológicas, mas não trabalham no sentido de quê? No sentido de que como um trabalho é a transformação de uma matéria que age além daquela ação sobre aquele produto, nós planejamos primeiro, nós pensamos primeiro e para que a gente vai designar aquele trabalho para o produto fazer, para a gente usar o produto em quê? Todo esse processo de pensar, todo esse processo de planejar é uma atitude humana. Por isso que, na concepção da sociologia, animais não humanos não trabalham, né? Os animais, eles não trabalham, porque é justamente uma concepção de desenvolvimento, de uma concepção humana, né? De um desenvolvimento de um conceito construído por humanos, né? O objetivo do trabalho.
satisfazer desde as necessidades de sobrevivência à criação de novas necessidades, ou seja, o trabalho ele existe tanto para a gente satisfazer as nossas necessidades como a criação de novas necessidades, como por exemplo, nós temos necessidade de nos alimentarmos todos os dias. Isso realmente é uma necessidade, né? Então, tem o trabalho de agricultores familiares e todo um trabalho aí do agronegócio, que nós não vamos entrar nessa pauta agora, mas enfim, só para a gente falar um pouco de agronegócio e tal, que produzem a nossa alimentação do dia a dia. Então, esse trabalho é um trabalho necessário para que a gente possa se alimentar. E outros trabalhos, dentre outros trabalhos, são criações de necessidade, como a moda, são criações de necessidade, de ter sempre uma espécie de coisas a serem seguidas dentro da moda, tem sempre um artigo da moda que está sempre em alta e que pessoas trabalham em prol disso, que não é uma necessidade vital, mas foi uma criação, criou-se essa necessidade, ok? E aí também vou deixar para vocês darem uma olhada na página 3 também sobre o conceito de Paulo Sérgio Carmo sobre trabalho. O que vocês vão achar lá sobre o trabalho? Fechado? E aí, para encerrar essa aula de hoje, nós vamos fazer uma introdução sobre categorias de trabalho. O que é isso, categorias de trabalho? O trabalho do ser humano não altera somente a natureza, mas a si mesmo. Ou seja, a partir do momento que a gente alterou lá atrás, né, nos primórdios, quando a gente conseguiu dominar o fogo, quando a gente conseguiu construir casas, quando a gente conseguiu aprender que sementes se transformam em árvores que dão frutos, nós paramos de ser nômades e nós conseguimos nos fixar e socializar em um lugar, porque ali nós tínhamos domínio do plantio, da criação de animais para nossa sobrevivência, e assim nós paramos. Então, esse trabalho, ele não só transformou a forma como a gente começou a nos alimentar, mas nos transformou no sentido de quê? No sentido da forma de que nós não precisamos lá atrás, a galera que estava lá atrás, nessa pré-história, não precisou mais viver nômade, no sentido de viver caminhando, viver à procura de alimento. Por quê? Porque a partir do domínio, entre aspas, dessas formas de viver, nós podemos nos fixar em locais, né? A partir do momento que nós aprendemos que as árvores davam para fazer casas e que o barro dava para fazer tijolos e para fazer casas, isso nos transformou. Então, o trabalho, ele também nos transforma, né? Transforma como a gente vive a nossa vida. Desenvolvimento da capacidade de se adaptar. Justamente, eu acabei de falar disso, sobre essa questão de alimentação. Esse nosso trabalho, o trabalho em si, faz com que a gente possa desenvolver essa capacidade, né, de nos adaptar aos locais, né? Nós nos adaptamos de acordo com essas formas de trabalho que nós apresentamos. E a capacidade de observar, transformar e elaborar, né? Também é uma categoria do trabalho que nós desenvolvemos, né? Essa capacidade de observar, de transformar e de elaborar. O trabalho e o tempo, galera. O trabalho e o tempo. Na antiguidade grega, como é que o trabalho era visto? O trabalho era visto como para pessoas inferiores, ou seja, para escravizados, desculpa. No sentido de quê? No sentido de que, na antiguidade grega, o trabalho era visto como de pessoas inferiores, de pessoas menores, que trabalhavam braçalmente. Já na sociedade capitalista, com o advento do protestantismo e de todos esses segmentos de protestantes lá, que eu ainda vou falar um pouquinho sobre isso mais na frente, no próximo vídeo, ele começa a mudar essa mentalidade sobre o trabalho, no sentido de que, a partir do momento de que há uma nova concepção de trabalho, e essa nova concepção de trabalho é o quê?
Quanto mais eu trabalho, mais eu chego próximo de Deus. Então, a visão antiga de trabalho sobre que trabalho era coisa para escravos e tal, começou a se transformar na sociedade capitalista, a partir do momento de que, pelo advento dos protestantes, que começaram essa ética e essa nova forma de olhar para o trabalho como algo que te aproxima de Deus, começou a se transformar naquela bela frase de que o trabalho dignifica o homem e a mulher, né? Então começou a mudar essa percepção de trabalho daí, tudo bem? 10 minutos e 30 segundos de aula. A gente vai ficando por aqui. Na próxima aula, a gente elabora um outro conteúdo para terminar e finalizar esse capítulo sobre trabalho, né? Nós vimos até aqui os conceitos de trabalho, categorias de trabalho, o trabalho e o tempo, como o trabalho ele foi sendo, tendo essa percepção, né? Como é que o trabalho ele a percepção dele pelas pessoas foi se modificando ao longo do tempo, né? E aí, na próxima aula, a gente vai ver outras categorias dentro do trabalho para a gente finalizar o capítulo. Então, um beijão, fiquem bem e não esqueçam, para quem vai presencial para a escola, só para quem vai presencial, do livro, levar o livro, tá bom? Livro 5, até a próxima, tchau!